Quanto tempo demora para a população de idosos quadruplicar em diferentes países? Olá, eu sou o Pedro Fernando Neri e esse é o Conta Comigo, o podcast do IDP com os números da economia. No episódio de hoje, a conta da nova reforma da Previdência. Uma pergunta que me mandam muito é se o Brasil precisa de uma nova reforma da Previdência ou de outra reforma da Previdência depois daquela que a gente discutiu entre 2016 e 2019, aprovada em 2019, começou a valer em 2020. E um gancho legal para discutir esse tema, eu acho, é essa mudança recente que fizeram na Dinamarca. A Dinamarca subiu a idade mínima para aposentadoria nos próximos anos para o maior patamar de qualquer país que a gente conhece. Conta comigo. 70 anos, a idade mínima para aposentadoria na Dinamarca em 2040. 55 anos, a idade mínima para aposentadoria no Brasil na Previdência Rural, no caso das mulheres. 55 anos, a idade mínima que o governo quer colocar para os militares das Forças Armadas, que hoje não tem idade mínima nenhuma. No sistema brasileiro, as idades mínimas no regime geral começam a partir dos 55 anos, no caso da Previdência Rural, chegam a 60 anos para o homem na Previdência Rural, 65 anos para quem está no meio urbano, homem também, e no benefício de prestação continuada, BPC, da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, a idade mínima também é 65 anos para homem e mulher, não é um benefício previdenciário formalmente, mas na prática ele acaba funcionando como aposentadoria para muita gente. Mas muitos brasileiros podem se aposentar antes disso, por exemplo, que tem direito à aposentadoria especial, como os militares, policiais, bombeiros. A gente pode pensar também em casos extremos de aposentadoria por capacidade ou invalidez, que a pessoa pode se aposentar antes, mas realmente a baliza desse debate acaba sendo a questão da idade mínima, esse número da idade mínima que de fato tende a subir em muitos países com a transição demográfica. Isso é uma coisa boa, o envelhecimento da população é uma coisa boa, mas frequentemente ele é percebido apenas como o aumento da expectativa de sobrevida dos idosos, o fato de a gente ter mais pessoas chegando na terceira idade e essas pessoas estarem vivendo por mais tempo. Mas uma parte muito importante do envelhecimento da população, da transição demográfica, diz respeito à redução no número de nascimentos, que é um fenômeno que está acontecendo numa velocidade muito surpreendente em vários países. No Brasil, inclusive, a gente teve recentemente uma divulgação do IBGE dizendo que a gente já está com o menor número de nascimentos em quase 50 anos, e essa redução no número de nascimentos provoca igualmente um aumento da idade mediana da população e o envelhecimento da população. Na tela agora, para quem está assistindo tela, a gente tem um gráfico com estimativas da divisão de população da ONU, trazida pelo José Eustáquio, um demógrafo brasileiro. E o que esse gráfico mostra é quanto tempo vários países demoram para ter a população subindo de idosos de um percentual de 7% da população para múltiplos desses 7%, por exemplo, 14%, 21%, 28%. E o que a gente vê nessa imagem é que a curva brasileira ela se aproxima mais de uma reta vertical do que a de outros países, quer dizer, a gente está com o envelhecimento da população muito rápido. Quanto tempo demora para a população de idosos quadruplicar em diferentes países? Conta comigo. 204 anos, o tempo na França. 157 anos, nos Estados Unidos. 55 anos, o tempo na Coreia do Sul. 50 anos, o prazo no Brasil. Uma desvantagem que o Brasil tem em relação a países desenvolvidos nesse sentido é que, embora a gente esteja ganhando anos de expectativa de vida, reduzindo o número de nascimentos, a gente não conta com um interesse grande de imigrantes do resto do mundo. Então, esses países, França, Estados Unidos, ainda conseguem, de alguma forma, ou vão conseguir repor parte da sua população, ter um incremento na população economicamente ativa, trabalhadores do mercado de trabalho, com imigração. No Brasil isso não parece ser o caso, o Brasil não é mais um país procurado por mão de obra qualificada. O Tesouro Nacional divulgou recentemente o BGU, e segundo as estimativas do governo, as despesas da Previdência Social do regime geral, que hoje estão em cerca de R$ 1 trilhão, vão atingir R$ 4 trilhões já em 2050, e crescendo progressivamente até lá. Então, pode ser que a gente não precise de uma grande reforma da Previdência se a gente tiver ganhos expressivos de produtividade no mercado de trabalho, quem sabe com inteligência artificial, ou se uma grande nova descoberta de, sei lá, petróleo, alguma outra coisa fantástica a acontecer, mas no mínimo mudanças pontuais que inclusive elevem a idade mínima, que promovam convergência de idades mínimas entre rural e urbano, entre carreiras que têm aposentadoria especial e outras carreiras, entre mulheres e homens, deve acontecer. A Dinamarca, por exemplo, tem gatilhos de aumento da idade mínima que são baseados em ganho de expectativa de vida.
É quase como se fosse um aumento automático. Esse último que aconteceu para 70 anos lá na Dinamarca, que chamou muita atenção por ser um dos países mais ricos do mundo. Então tem duas visões que você pode ter a partir dessa notícia. Uma é de que, olha, se um dos países mais ricos do mundo, os caras que inventaram o Ozempic, precisam elevar a idade mínima para 70 anos, é porque a coisa tá séria. E a outra visão que você pode ter, olha, a Dinamarca pode fazer isso, consegue fazer isso, porque é um país que tem qualidade de vida, direitos trabalhistas, as pessoas não vão ficar sob o sol escorchante trabalhando, os idosos têm boas condições de trabalho, e é por isso, justamente, como eles têm um envelhecimento mais saudável, que eles podem prolongar um tempo no mercado de trabalho. Seja como for, no Brasil a gente não tem esse aumento automático da idade mínima. Isso foi tentado tanto na proposta de reforma da Previdência do governo Temer quanto na do governo Bolsonaro, mas não foi para frente, não passou pela Câmara dos Deputados. Nos próximos episódios a gente continua discutindo esse tema, em particular o fantasma, um tema que dá muito pano para manga, que é o déficit da Previdência, um tema que todo mundo pode querer entender um pouquinho mais. Nosso podcast sai às segundas e sextas-feiras. Eu sou Pedro Fernando Nery e você pode me seguir e seguir o IDP nas redes sociais. Até a próxima. Conta comigo.